Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais esse evento promovido pelo Sebrae Alagoas. Hoje o tema da nossa conversa é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai trazer uma colega especialista do Sebrae Nacional para discutir com a gente, para conversar conosco sobre os impactos dessa lei, como ela afeta a gestão da sua micro e pequena empresa e como é que ela também afeta a gestão dos municípios, não é? A relação dos municípios com os cidadãos. Hoje é dia 5 de outubro, é um dia especial para todos nós, um dia de comemorarmos o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. Portanto, é um dia de celebrarmos a importância do pequeno negócio, da pequena empresa na economia, no desenvolvimento do país. Os pequenos negócios que são responsáveis por 30% de toda a economia gerada no país, de 30% do PIB, e também são responsáveis por 50% de toda a mão de obra formal, de todo o emprego formal do Brasil. Portanto, o desenvolvimento e o emprego, principalmente, passam pelos pequenos negócios. E aí o Sebrae, aqui em nome do Sebrae, eu quero cumprimentar a todos vocês que são empreendedores, que acordam e lutam diariamente pelo sonho de tornar o seu negócio uma empresa bem-sucedida e reafirmar aqui o papel e o apoio do Sebrae em te auxiliar nesse momento de desafio, principalmente agora, nesse ano que é um ano marcado aí por essa pandemia que impactou de maneira severa toda a economia do país, e os pequenos negócios resistem e vão sustentando a geração de emprego, a retomada da atividade econômica, principalmente nos municípios, nos pequenos municípios, onde o emprego formal está no pequeno negócio, no comércio, no restaurante, não é? Na pequena indústria e na atividade agropecuária. Portanto, parabéns a todos os micro e pequenos empresários por esse dia de levantarmos a bandeira, de reivindicarmos sempre políticas de apoio, de incentivo, de desburocratização, políticas de apoio a crédito para os pequenos negócios. Ainda antes da gente trazer a nossa convidada e para ilustrar também a participação do Sebrae, o apoio do Sebrae na atividade dos pequenos negócios, a gente, se você ainda não sabe, o Sebrae retomou a sua atividade de atendimento presencial, portanto, a gente já voltou a estabelecer atendimento nas nossas agências, portanto, na agência de Maceió, na agência de Arapiraca, Penedo, no escritório regional de Delmiro Gouveia, você tem a possibilidade de retomar o seu contato e o seu acesso presencial junto ao Sebrae. Importante você entrar em contato, agendar o seu atendimento, isso pode ser feito pelos nossos canais de atendimento, pelo 0800, por exemplo, que é o 0800 570 0800. E aí, para auxiliar os pequenos empresários nesse momento de retomada da economia, não é, de retomada da operação dos seus negócios, se adaptando a esse novo contexto de cuidados sanitários para evitar que tanto o empresário, sua equipe e seus clientes corram algum tipo de risco, o Sebrae criou um programa aqui no Sebrae Alagoas que é o ADAPT. O ADAPT é um conjunto de soluções, de consultorias, de orientações que são gratuitas, são feitas à distância. Você tem acesso a especialistas, por exemplo, em biossegurança, que vão te auxiliar a cuidar da segurança do ambiente, da recepção, né, do atendimento aos seus clientes, evitando aí qualquer tipo de risco para você, empresário, para seus clientes e seus colaboradores. O ADAPT traz, então, orientações sobre segurança sanitária, né, biossegurança, traz também apoio na sua comunicação. Então, você, nesse momento, iniciou uma atividade de comercialização
pela internet, à distância. Então, o Sebrae te ajuda a criar material para poder comunicar esse serviço na sua relação via redes sociais com seus clientes, enfim. Então, para maiores informações sobre o ADAPT, você pode consultar o nosso 0800 ou até mesmo o atendimento pelo WhatsApp. Eu vou pedir ao Matheus para colocar aí também o telefone no nosso chat, que é o 82, né, o código aqui do estado de Alagoas, o número 99999, que é o número 9 5 vezes, mais 5519. Então, 5 vezes o número 9, 5519. Então, se você é empresário, se você é gestor, né, gestor público e está participando aqui também conosco, repasse também essa informação para todos os seus contatos de empresários, atendimento gratuito e importante para você, para te auxiliar nesse momento de retomada da atividade econômica. Bom, a gente vai então receber a nossa convidada. Eu agradeço ao Matheus também pelo apoio aqui na condução da plataforma. Obrigado, Matheus, pela ajuda. Então, Larissa Costa. A Larissa Costa é gerente adjunta da assessoria jurídica do Sebrae Nacional. Larissa, eu quero agradecer. Cadê a Larissa? Coloca ela no ar aí para a gente. Pronto. Para mim, ela já apareceu aqui. Seja bem-vinda, Larissa. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco aqui, conversando com os empreendedores, com os gestores públicos também, os servidores dos municípios. Esse evento, Larissa, ele tem o apoio da AMA, que é a Associação de Municípios de Alagoas, e também do Fórum de Secretários de Desenvolvimento, já que a nossa abordagem é orientar tanto aos empresários, de que maneira a Lei Geral de Proteção de Dados impacta a atividade do pequeno empresário, mas também do município e da sua relação com os cidadãos, com o contribuinte, enfim, com as pessoas dos municípios. Mais uma vez, obrigado, seja muito bem-vindo aqui ao Sebrae Alagoas. Obrigada, Márcio. Eu só tenho a agradecer o convite. É uma oportunidade muito importante a gente estar aqui falando sobre esse tema da Lei Geral de Proteção de Dados, porque, afinal, é um tema que precisamos passar a ter atenção sobre ele, e o Sebrae, em todo o Brasil, vai ajudar os pequenos negócios a buscar uma solução para esse problema de uma forma mais leve, mais simples, e assim a gente conseguir que todos estejam adequados aí no menor tempo possível à nova legislação. Aproveito também para parabenizar os pequenos negócios pelo dia de hoje, e não me delongando aí nessa introdução, acho que a gente já pode começar falando um pouquinho, Márcio, sobre as questões aí que envolvem a regra da lei, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre essas questões relacionadas à lei, pessoal, e depois a gente vai conversar com vocês sobre os casos concretos, tirar dúvidas, mas, assim, é importante que nesse primeiro momento vocês conheçam alguns conceitos. Então, acaba que essa parte mais teórica, ela se torna necessária pelo tema que envolve a questão da proteção de dados. Ô, Larissa, eu queria convidar todos os participantes, a gente preparou uma enquete, até para a gente conhecer de que maneira, ou qual é o nível de conhecimento, o que cada um que está participando aqui conosco conhece sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou pedir ao Matheus para publicar, então vocês que estão participando podem votar aí na nossa enquete, clicar na opção mais adequada sobre o seu entendimento em relação à Lei Geral. Então, se você ainda não conhece, né, ou seja, recebeu o convite, você sabe que existe uma lei, mas não conheço nada a respeito dela ainda, ou conheço pouco, li alguma matéria, vi algum vídeo, ou ainda, se você conhece, se aprofundou, já leu, já estudou a respeito e está buscando agora mais informações. Então, isso é um termômetro importante para a gente entender também quem está participando e que tipo de dúvida a gente vai encontrar. E aí eu convido, antes até de já repassar para Larissa, eu convido vocês a usarem o chat para a gente ir conversando e vocês vão apontando também as suas dúvidas. Larissa, com você. Obrigada, Márcio.
Então, enquanto o pessoal responde aí, eu vou começando explicando um pouquinho sobre de onde veio essa história de Lei Geral de Proteção de Dados. Como que surgiu isso no Brasil? O que aconteceu para que esse assunto se tornasse um assunto tão em voga aí na mídia, nas redes sociais, sobre esse tema proteção de dados? O que aconteceu, pessoal, foi que a União Europeia ela estabeleceu uma legislação na Europa para regulamentar a proteção de dados pessoais nas suas relações comerciais. E, a partir daí, ela começou a exigir também que os países que tivessem comércio com a União Europeia, também precisassem ter suas regras e suas normas sobre proteção de dados. A partir daí, vários países começaram a se adequar a essa nova condição, trazer regras internas de proteção de dados, e o Brasil, da mesma forma como diversos outros países fizeram, também o fez em 2018 com a criação da Lei 13.709. Ocorre que essa lei, por que para os pequenos negócios ela é tão importante? Porque ela tem uma natureza eminentemente econômica. Então, para vocês que eventualmente fazem, inclusive, ou têm pretensão de fazer negócios com algum tipo de internacionalização dos seus produtos, dos seus serviços, é muito importante que essa adequação aconteça, tá? Então, a gente percebe que o Brasil ele ficou nesses 2 anos com uma vacatio legis, com um tempo, né, para que as empresas pudessem se adequar, e agora, recentemente, a lei entrou em vigor a partir do dia 18 de setembro de 2019. Márcio, antes de eu começar aqui, você quer falar um pouquinho aí sobre o resultado da enquete? Já temos aí o pessoal respondendo, ou podemos seguir? Já temos nosso placar aqui, o nosso termômetro. A gente tem 25% das pessoas que estão participando não conhecem, né? Assim, estão buscando as primeiras informações. A maioria, 58%, conhece pouco, leu alguma coisa a respeito, viu alguma matéria, e 16% aprofundou, mas ainda tem algumas dúvidas. Então, a gente está aí num nível intermediário de conhecimento na sua grande maioria, mas todo mundo aqui interessado em entender de que maneira a LGPD impacta a atividade deles. Ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Como eu falei, alguns conceitos são importantes para a gente ter uma visão mínima, uma visão geral sobre a lei, depois a gente vai entrar nas dúvidas e nos casos concretos que vocês nos tragam aí no decorrer da nossa conversa. O primeiro conceito que é super importante é entender, afinal de contas, o que é esse tal de dado pessoal. Então, o dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. O que seria essa questão do identificável? Eu posso não ter, por exemplo, o nome da pessoa, mas eu sei a data de nascimento dela, o endereço dela, o e-mail dela, o telefone. Então, acaba que, de alguma forma, por outros meios, eu consigo identificar aquela pessoa. São essas as condições de dado pessoal. Só que, além do conceito de dado pessoal, a gente também tem o conceito de dado pessoal sensível, que são dados relacionados à questão de origem racial, étnica, religiosa, opinião pública, vinculação a sindicatos, a organizações de caráter religioso, dados referentes à saúde, à vida sexual, o dado genético ou biométrico, né? Então, aquele dado, por exemplo, das academias de ginástica, que muita gente usa, né, a entrada dos alunos ser por dado biométrico é considerado um dado pessoal. Então, todos esses dados, um dado pessoal sensível, né, como eu falei do dado biométrico. Então, todos esses dados, eles são considerados dados pessoais, e a partir de agora, do dia 18 de setembro de 2020, nós passamos a ter a obrigação de proteger esses dados. E aí a gente vai conversar um pouquinho aqui para mostrar para vocês o que vocês podem fazer nas suas empresas para que vocês estejam aderentes e adequados à nova legislação.
Então, a aplicabilidade dessa lei, ela é aplicada para todas as pessoas, físicas ou jurídicas, que trabalham com dados pessoais de terceiros. Então, no caso das empresas, os dados de cadastro, de cliente, então, esses dados todos são considerados dados que precisam ser devidamente tratados. Como eu já falei, a lei entrou em vigor no dia 18 de setembro, mas a gente tem um detalhe importante para passar para vocês. Dentro da figura da criação dessa lei, foi constituída uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa Autoridade Nacional, ela vai cuidar da regulamentação do tema proteção de dados no Brasil. É um órgão que vai ficar vinculado ao governo federal, e ele vai organizar esse processo, trazer orientações, normativos. Ocorre que ele ainda não está em pleno funcionamento. Já existe a criação oficial, formal, da Autoridade Nacional, mas ele ainda não está em pleno funcionamento. Então, o que aconteceu? Dentro dessa lei que foi criada, que entrou em vigor agora no dia 18, foi estabelecida uma condição de que essa autoridade nacional, ela somente poderá aplicar penalidades às empresas a partir de 1º de agosto de 2021. Então, as empresas, em relação à autoridade nacional, elas têm praticamente um ano pela frente para poder estarem completamente adequadas, completamente aderentes à nova regra. Ok? Então, tem um fôlego aí, mas eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês, que esse fôlego não é tão grande assim, um ano passa muito rápido, e além disso, a gente também tem a possibilidade de ações judiciais de clientes, ações individuais perante o judiciário, questionando algum ponto em relação à forma como nós usamos os dados daquele cliente no nosso negócio. Tá? Então, essa é uma condição que não se estende esse prazo de agosto de 21, e por isso a gente precisa rapidamente resolver essa questão e implementar o que precisa ser implementado nas empresas a partir de agora. E aí, né, com base nisso que eu falei, muitos podem estar se perguntando, poxa, mas eu sou um pequeno, eu tenho mesmo alguma coisa a ver com isso? Né? Será que o meu custo, como que isso vai se dar na minha empresa? Então, na verdade, não só os pequenos, mas todos nós temos tudo a ver com isso. Nós precisamos realmente entender que isso é uma lei que veio para ficar, e a partir daí buscar a adequação do nosso negócio com a maior brevidade possível. E para começar a pensar em como que a gente vai se adequar a essa nova realidade que chegou, e chegou de uma forma definitiva perante as empresas brasileiras, eu trouxe para vocês aqui os princípios que regulamentam a Lei de Proteção de Dados. São 10 princípios, e é muito importante que, com base, vocês entendendo o que esses princípios regem, a partir daí já facilita bastante o processo de implementação em cada uma das empresas que vocês atuam e que vocês possuem, ok? Então, vamos começar falando do principal deles, que é o princípio da finalidade. O que significa isso, pessoal? É muito importante que, na hora de você avaliar quais são os dados que você tem do seu cliente, você informe ao cliente o propósito para que você possui, para que você guarda, para que você possui aqueles dados dele. Então, você tem que ter um ambiente onde você diga ao cliente para que finalidades você usa aquele dado. Olha, eu uso esse dado para entrar em contato com você, para oferecer oferta de produtos, para oferecer cupons de desconto, para informar sobre, enfim, sobre alguma promoção específica que surgiu, enfim, para que eu possa manter o meu contato, né, com o cliente em relação a assuntos que podem, inclusive, ser do próprio interesse do cliente. Então, o primeiro ponto é avaliar, né, e ter isso especificado e demonstrado para o cliente sobre qual é a finalidade da utilização daqueles dados que são coletados pela sua empresa.
O outro ponto vinculado a essa questão é o princípio da adequação. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que avaliar a finalidade, eu tenho que informar essa finalidade ao titular, que foi o que eu tinha comentado anteriormente. Então, esses dois princípios, eles andam muito atrelados, e o primeiro dever de casa é a gente fazer isso, levantar quais são os dados, que tipo de dado eu possuo do meu cliente. Eu possuo nome, eu possuo endereço, eu possuo telefone, eu possuo e-mail. Ok, possuo. Para que eu uso esses dados? Eu uso o nome para tal informação, e aí você vai definindo as finalidades, e depois você deve buscar um ambiente onde você informa essas finalidades aos titulares. O terceiro princípio é o princípio da necessidade. Então, aqui, pessoal, é a gente pensar que a gente deve usar o mínimo necessário para a realização das finalidades. Eu tenho lá o nome, o CPF e o endereço. Eu preciso mesmo do CPF? Essa informação realmente é necessária para o meu negócio? Nem tanto. Então, se ela não é necessária, se ela não é estritamente necessária, é recomendável que a gente passe a não pedir mais aquele dado para o cliente. Então, sempre pensar nisso, trabalhar com o mínimo necessário para que a empresa possa atuar e atender da forma como ela se propõe a fazer a sua atividade. O quarto princípio é o princípio do livre acesso, que é a possibilidade de ter uma consulta facilitada e gratuita sobre como esses dados são tratados. Então, no caso dos clientes, no caso de micro e pequenas empresas, a gente pode pensar num e-mail ou num telefone, onde as pessoas possam obter informações sobre aquele dado. Essa informação de onde ele consegue essa consulta também tem que ser uma informação que fique num ambiente onde de fácil acesso e de fácil comunicação com o cliente. A qualidade dos dados, então a gente sempre buscar aí trabalhar com exatidão, clareza, relevância, atualização dos dados. Então, sempre buscar ter um dado legítimo e ter muito cuidado na hora de preencher esses cadastros, principalmente, para que a gente não coloque dados incorretos dos nossos clientes e das pessoas naturais. Tá? Então, esse ponto aí, principalmente na hora do preenchimento dos dados, é super importante para a gente evitar problema. O sexto princípio é o princípio da transparência, onde a gente tem que disponibilizar informações claras, precisas e facilmente acessíveis aos clientes. Então, aí, mais uma vez, né, um ambiente onde ele possa acessar, onde ele possa identificar como que aquela empresa trata e trabalha os dados dele. O princípio da segurança, que é a proteção dos dados, então aí vai depender muito da forma como o dado é armazenado, então é importante que se for armazenamento em nuvem ou armazenamento em computadores, que tenham cuidado aí com o vazamento dessas informações, então é muito importante esse processo de segurança. Se for o caderninho, eu tenho aqui uma vendinha e eu tenho um caderno onde eu anoto as informações, esse caderno não pode ficar exposto em qualquer ambiente, então é importante que ele seja guardado, que ele tenha um lugar onde os dados fiquem protegidos e não possam ser acessados por qualquer pessoa. O princípio da prevenção, que é exatamente a adoção de medidas para evitar a ocorrência de danos em virtude do tratamento dos dados. Isso significa também estar muito atrelado ao princípio da segurança, então, a partir do momento que você cria condições de preservação, de prevenção, você automaticamente já gera aí também um processo de segurança para evitar vazamento desses dados. O princípio da não discriminação, ou seja, você não obter dados dos clientes com o objetivo de discriminar algum perfil, algum tipo de pessoa. Então, é muito importante que a obtenção dos dados não tenha essa finalidade, não tenha essa intenção. E, por fim, a responsabilização e prestação de contas. Então, esse princípio está vinculado à adoção de medidas eficazes para comprovar a observância e o cumprimento da norma. Como eu falei para vocês no início da nossa conversa, a autoridade nacional, ela virá estabelecendo uma série de condições, uma série de regras, de procedimentos, de processos
para que as empresas informem, demonstrem que estão cumprindo a legislação. Então, aqui é o processo de prestação de contas perante essa autoridade nacional. Ela muito provavelmente vai definir condições de acordo com o tipo de empresa, de acordo com a quantidade de dados que a empresa trata, alguma condição mais simplificada ou não para a comunicação da forma como a empresa trabalha para a autoridade nacional, tá? Bom, e aí a gente pensa o seguinte, né? Eu falei sobre esse monte de princípios e aí vocês devem estar pensando, meu Deus do céu, o que eu faço com tudo isso, né? Então, basicamente, todos esses princípios que envolvem a Lei Geral de Proteção de Dados, eles têm a obrigação de informar, né? Nós temos, as empresas, obrigações de informar ao cliente o porquê de estarmos pedindo os dados dele, qual a destinação que daremos a cada um deles, garantindo segurança e transparência desse dado, caso o cliente queira saber sobre nossos procedimentos. Então, a gente tem aí 3 pontos importantes: a obrigação de informar, a destinação, o que a gente faz, a finalidade, como eu falei para vocês quando a gente estava conversando sobre os princípios, e o processo de segurança e transparência. Então, com base nesses 3 aspectos, vocês têm condições já de pensar em começar a organizar as empresas de vocês para que elas possam fazer a adequação conforme o que a lei determina, ok? E aí, também, junto com esse monte de informação que eu passei, vocês devem estar se perguntando, nossa, eu estou com um problemão para resolver. Mas não, pessoal, acho que a gente tem que enxergar a vinda da Lei de Proteção de Dados Pessoais como uma oportunidade, como um diferencial competitivo no mercado, e não como um problema. Por que eu falo isso? Porque quando a gente está falando, quando você pensa que a sua empresa ela está aderente a essa legislação, você está trazendo transparência aos dados que você coleta dos seus clientes, você traz aí um processo de segurança, de confiabilidade do seu negócio, de robustez do seu negócio, né, de compliance. Então, é muito importante que as empresas enxerguem a Lei de Proteção de Dados não como um problema para ser resolvido, mas como uma oportunidade, um diferencial competitivo, porque a partir daí você pode pensar, olha, se a minha empresa está adequada, se a minha empresa, eu demonstro para os meus clientes que eles estão protegidos, que os dados deles estão protegidos, é bem provável que eles passem a utilizar mais a minha empresa ou comprar mais da minha empresa do que de outras que não estejam completamente aderentes a esse novo processo. Então, quem conseguir se adequar primeiro, muito provavelmente sairá na frente nesse processo competitivo, tá? Então, assim, é muito importante que vocês pensem por esse lado e, a partir daí, busquem realmente fazer essa adequação e o quanto antes para que vocês possam sair na frente das outras empresas que não estão com essa mesma preocupação ou que não estão enxergando a Lei Geral de Proteção de Dados como uma oportunidade. É uma importante, como eu falei, é uma oportunidade importante de ser vista no mercado como uma empresa correta, como uma empresa preocupada com o seu cliente, né? Então, essas são as primeiras informações que eu queria passar para vocês. A gente, como eu falei, né, passar uma geral sobre a parte mais legal do processo. E agora a gente pode conversar um pouco. Eu vou passar a palavra para o Márcio novamente, para a gente conversar um pouco sobre tirar algumas dúvidas, enfim, né, conversar um pouco sobre as situações mais concretas que envolvem a questão da lei. Márcio, com você. Perfeito, Larissa. Muito obrigado pelo overview aí, né? Você conseguiu. Essa lei é imensa, né? Eu não sei se todos tiveram a oportunidade de ver o documento. Ele é um documento imenso, muito cheio de detalhes. Você conseguiu aí fazer um condensado desses pontos mais importantes e relevantes. Eu tenho algumas questões. Eu também convido as pessoas que estão participando a também se manifestarem pelo
pelo nosso chat, enviando suas dúvidas. Os pequenos negócios, Larissa, eles têm, e aí especificamente em relação ao regime, desculpa, eu não tinha habilitado a minha câmera, ao regime tributário, os pequenos negócios têm um regime de diferenciação, né? O simples é uma forma de diferenciar o pequeno da média e da grande empresa, né? Facilita o processo de recolhimento de tributos e tal. Nesse caso específico da Lei Geral de Proteção de Dados, os pequenos negócios, eles têm alguma condição diferenciada? Assim? O salão de beleza que é MEI, ele tem alguma distinção para tratar os dados da sua base de clientes em relação ao que a lei estabelece para todos? Então, Márcio, como você falou, né, a própria Constituição Federal estabelece um tratamento favorecido e diferenciado às micro e pequenas empresas. Mas, infelizmente, essa lei, e lá também estabelece na Constituição, que todas as leis que forem criadas devem trazer uma condição, devem pensar nos micro e pequenos negócios e trazer uma condição diferenciada para esse público. Ocorre que essa legislação, diferente da legislação europeia, que trouxe já na própria legislação uma condição diferenciada para esse mercado, para esse segmento, a lei brasileira, ela não trouxe uma condição já na própria Lei Geral de Proteção de Dados. O que ela estabeleceu, então? Ela transferiu para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados essa obrigação. Então, lá na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, tem lá 2 artigos que dizem que a autoridade nacional poderá estabelecer condições diferenciadas para segmentos específicos, para determinados grupos de empresas. Então, o que vai acontecer em relação aos micro e pequenos negócios? Muito provavelmente, assim que a autoridade nacional começar ao pleno funcionamento, ela deverá trazer alguma condição, deverá emitir algum documento, alguma norma interna, trazendo essas condições. O SEBRAE, inclusive, está atento a isso, tá? Eu acho que é importante falar para o nosso cliente o quanto o SEBRAE está atento a isso, e nós vamos, inclusive, atuar perante a autoridade nacional em prol dessa legislação, em prol desse normativo, que traga, sim, uma condição diferenciada para os pequenos negócios. Mas, enquanto isso não acontece, e a gente não sabe quando que essa autoridade vai efetivamente iniciar seus trabalhos, a nossa recomendação é que as empresas comecem a fazer algum tipo de adequação, né? Mais nesse sentido de levantar quais são os dados que a empresa tem do seu cliente, de pensar nas finalidades, de já definir se realmente aquele dado, pensar no mínimo necessário, realmente esse dado eu preciso coletar, não preciso, enfim, começar a fazer esse trabalho de levantamento, de mapeamento dos dados da sua empresa, para que a partir daí os próximos passos sejam seguidos. Tá? Então, não temos uma previsão de quando que isso vai acontecer, mas, de fato, a lei traz essa possibilidade, transferindo aí para a autoridade nacional essa condição. Perfeito. Nesses princípios que você trouxe, tem alguns que eles trazem pelo menos para mim fica uma percepção de que tem alguns pontos que já servem como um grande dever de casa que todo empresário, né, empreendedor deve ter, que é em relação a esse ponto da finalidade. Então, eu tenho que analisar a minha base de dados e fazer uso daquilo que é estritamente necessário para a minha operação. Então, se eu faço venda por delivery, eu sou uma pizzaria delivery, talvez eu tenha que ter informações, talvez não, eu tenho que ter o telefone da pessoa, eu tenho que ter a identificação do nome dela e o endereço. Isso é o mínimo necessário. Talvez uma data de nascimento para eventualmente fazer uma promoção no mês dos aniversariantes, né, dos aniversariantes do mês e tal. Mas eu não preciso estender muito além disso. E aí vem essa questão que é relacionada ao consentimento. Eu acho que vale a pena você explorar para a gente quais são essas situações em que o consentimento do meu cliente é obrigatório para eu operar aquela minha base de informações. Então, em que situações eu preciso efetivamente do consentimento? E aí a lei fala de consentimento expresso, ou seja, teria que ser alguma coisa que eu registre
quais são as maneiras que a gente tem de obter tanto o consentimento. Primeiro eu tenho que ter a política, né? Eu preciso escrever ou dizer para o meu cliente, saber dizer para o meu cliente para que fim eu uso aqueles dados. Isso. E aí, num segundo momento, de que maneira eu obtenho o consentimento dele para ter posse daqueles dados. Sim. Márcio, esse é o nosso grande desafio, né, a partir de agora, porque todos nós, cidadãos, estamos bem cansados de receber todo dia diversas ligações dos mais diversos setores, oferecendo produtos, oferecendo serviços, né? O brasileiro ele tem sido muito bombardeado com esse tipo de informação, né? Matheus, você pode colocar a tela, por favor? E aí, para falar um pouquinho sobre isso, Márcio, eu vou trazer para vocês algumas questões relacionadas às bases legais que envolvem a questão do tratamento desse dado, que é um pouco do que você falou, e aí a gente começa falando sobre o consentimento do titular, tá? Então, o que acontece? Dependendo da minha atividade, esse exemplo que você deu, eu sou uma pizzaria delivery. Eu não tenho como fazer entrega se eu não souber o endereço da pessoa, se eu não souber o nome da pessoa. Se eu não souber o telefone, eu preciso do telefone porque eu preciso informar para ela sobre qualquer problema que venha a acontecer no pedido ou algum eventual atraso, enfim. Então, são 3 dados aí necessários para a minha atividade. A partir do momento em que eu, cliente, entro em contato com aquela pizzaria e faço o pedido de uma pizza, a partir do momento em que eu faço esse pedido, eu automaticamente estou concordando com da pizzaria ter os meus dados, do meu endereço, do meu nome, do meu telefone. Então, nesse caso, a gente não precisaria pedir, e atenção aqui, pessoal, porque são questões muito delicadas, muito diferenciadas, que precisam ter bastante atenção nos detalhes. Eu não precisaria pedir o consentimento da empresa para ela me fornecer os dados dela. Mas, se eu, eventualmente, eu quero o aniversário, a data de aniversário daquele cliente, eu não preciso da data de aniversário daquele cliente para poder fazer a minha entrega. Então, para a data de aniversário, eu preciso do consentimento. Ok, então, como que eu vou fazer isso? A forma de armazenar esse consentimento tem diversas formas, e aí vocês vão ter que avaliar muito de acordo com a realidade de cada segmento, de cada tipo de empresa. Que pode ser desde a gravação daquela conversa, pode ser um consentimento por e-mail, pode ser um consentimento por escrito, enfim, nos sites, né, normalmente já tem aquele checkbox onde você marca um X em relação a concordar ou não da empresa poder ter aquela informação. Então, quando você está tratando de ambiente digital, isso facilita um pouco, porque você tem lá o seu site, então você já pode colocar essas informações lá no site e pedir o consentimento. Quando a gente está falando, e obviamente, né, lembrando da importância de que você tenha algum sistema, algum canal onde você possa armazenar esse consentimento e demonstrar, caso venha a ser questionado um dia, tanto pelo próprio cliente quanto pela autoridade nacional, de que aquele consentimento foi efetivamente realizado. Agora, quando a gente está falando de um ambiente mais presencial, isso já gera um complicador um pouco maior. Então, a gente vê muito aquelas fichas de cadastro. Então, a gente recomenda que trabalhe, por exemplo, com fichas de cadastro, onde a pessoa preencha e dê lá o consentimento em relação a esses dados que não estão vinculados ao legítimo interesse. A gente vai falar sobre a base legal do legítimo interesse logo em seguida. Então, começando aqui sobre essa questão do consentimento, aqui vão algumas dicas, né, como eu já falei, sobre o formulário impresso, né, ou então no ambiente digital, como que vocês podem, ou as gravações nesses ambientes, como vocês podem obter o consentimento. E além do consentimento, nós temos outras bases legais que a lei traz também. E é importante vocês terem esse conhecimento, embora algumas delas não se apliquem muito
ao cliente, às relações jurídicas de empresas privadas. Mas aqui também vai servir para a questão do comportamento dos municípios, da administração pública, direta, indireta, federal, estadual e municipal, em relação ao tratamento de dados dos cidadãos daquele estado ou daquele município. Tá? Uma outra base legal interessante é o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, aqui, a gente fala, por exemplo, um exemplo interessante sobre o cumprimento de obrigação legal é a questão do envio dos dados, por exemplo, dos empregados da empresa para o e-social. Então, ou então envio dos dados para o Ministério do Trabalho, para o CAGED, para o FGTS. Então, esses dados que vocês são obrigados a enviar para terceiros, esses dados a gente não precisa do consentimento do cliente, do nosso empregado, por exemplo, para realizar essa transferência de dados, porque ela está amparada pela base legal, cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Tá? No caso da administração pública, ela tem uma condição excepcional, especial, em relação ao tratamento dos dados das pessoas, dos cidadãos, que é para questões vinculadas à execução de políticas públicas pela administração pública. Então, quando a administração precisa executar uma política pública, ela pode ter acesso aos dados dos cidadãos e, assim, executar aquela política sem precisar informar ou pedir a autorização prévia daquele cidadão para a execução daquela atividade. Ocorre que o que acontece? Mesmo a administração pública, e aí, como eu falei, vale para todas as esferas, mesmo que a administração pública tenha essa condição, é recomendável, é uma boa prática, está aderente aos princípios que são trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, a questão de que ela informe a finalidade, né? Para que eu estou pegando esse dado? É sempre bom que a administração pública trabalhe com o princípio da transparência nesse processo. Então, a partir do momento em que ela divulga em algum dos seus canais ou nos seus portais, enfim, qual é a finalidade? Para que ela usa aquele dado do cidadão? Olha, eu estou fazendo uma política pública de, sei lá, fomento às compras governamentais. Então, eu vou fazer uma divulgação para as empresas, e ao fazer uma divulgação para as empresas, automaticamente eu estou usando os dados dos sócios, né, dos representantes legais dessas empresas. Então, a partir daí, informar, olha, por que é importante você, por que eu estou divulgando, por que eu estou acessando esses seus dados? Então, muito atrelado aí ao princípio da transparência, é considerado uma boa prática que a administração assim o faz. Realização de estudos por órgãos de pesquisa, essa questão das pesquisas também está atrelada à administração direta ou indireta, e ele também recomenda, né, que se use o processo de anonimização desses dados. O que é a anonimização? O fato de você retirar informações ou deixar taxado informações que identifiquem aquela pessoa física. Tá? Então, para a realização de estudos também não há necessidade de ter o pedido do consentimento. Para a execução de contratos, então, eu tenho lá os dados do representante legal da empresa dos meus fornecedores. Então, esse tipo de dado também não há necessidade de consentimento, porque ele é um dado para execução, como eu falei, para execução de contratos. A gente tem também as últimas 5 bases legais, que são essas que estão aqui, que a primeira delas é envolvendo o exercício regular do direito em processo judicial, administrativo. Então, a partir do momento em que eu tenho uma decisão judicial determinando que eu informe aquele dado, eu sou obrigado a fornecer aquele dado. Tá? Tem uma discussão grande aí envolvendo Google, Facebook, e muitos de vocês devem verificar aí na mídia o quanto eles sofrem penalidades pelo descumprimento dessa condição, né? A obrigação de atender a uma determinação judicial. Proteção à vida ou incolumidade física do titular, então também é uma base legal de exceção à necessidade do consentimento. Tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde ou em hospitais, enfim. Então, o que significa isso?
eu sou dono de um hospital ou dono de uma clínica e tenho um paciente precisando de informações que estão sobre o meu poder. Então, eu sou uma clínica, sei lá, de exames ou de radiografias, e aí esse hospital, ele pode solicitar as informações sobre aquela pessoa, sobre aquele paciente, e eu tenho a obrigação de fornecer com base nessa base legal de tutela da saúde. Então, isso tem que ser demonstrado, tem que ter uma formalização, tem que ter um pedido oficial por exemplo, do hospital que está demandando aquela informação, mas a partir daí eu não preciso ter o consentimento caso aquela pessoa esteja num momento entre a vida e a morte, esteja num momento de urgência, de emergência, que precise daquele dado. Tá? Então, essa questão da emergência, da urgência, é bem importante de ser considerada nesse processo. A questão do atendimento do legítimo interesse do controlador, que foi o exemplo que eu dei da pizzaria em relação aos dados da base de entrega da pizza. Né? Então, esses processos de delivery. Os dados que eu preciso para entregar o produto, automaticamente retiram a necessidade do consentimento. Eu apenas devo, como falei, em função do princípio da transparência, em função do princípio da segurança para o cliente, eu informar a ele o que é que eu faço com aquele dado. Olha, eu tenho o seu endereço, eu preciso do seu endereço, do seu nome, do seu telefone, para que eu possa fazer a entrega da qual você me solicitou, da qual você me contratou. E, por fim, a questão da base legal relacionada à proteção do crédito, que envolve muito a questão dos bancos, instituições financeiras em geral, nessa questão do tratamento do dado para fins de análise de crédito, análise de informações pelas instituições financeiras. Tá? Então, Márcio, te respondendo aí, eu acabei trazendo aqui, aproveitando a oportunidade da sua pergunta, para trazer as outras bases legais e, principalmente, chamaria atenção aí para o legítimo interesse, mas, ao mesmo tempo que é uma base legal que pode ser muito utilizada, Márcio, a gente pede que seja utilizada a gente recomenda, né, que seja utilizada com cautela essa base legal, porque, afinal de contas, é uma base que você tem que, é muito subjetivo, essa informação, ou essa análise, e por isso você deve utilizar com cuidado, com segurança, sempre mostrando as finalidades, para que depois a empresa não seja questionada de utilização indevida dessa base, em detrimento do consentimento, que seria uma outra possibilidade, dependendo da situação concreta. Tá certo, Larissa. E aí eu tenho só mais um ponto para a gente conversar. E aí é um exemplo meu aqui. Eu sou cliente de uma empresa de um consórcio, e aí eles me mandaram um e-mail descrevendo, né, que eles estão, enfim, informando que a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor, que o objetivo da lei é garantir transparência no uso dos dados, e aí eles começam a dizer de que maneira eles usam os meus dados e para quem, eventualmente, eles passam os meus dados. Mas não é uma consulta do tipo, você está de acordo, você concorda com o uso. E aí ele vai especificando, ele fala que manda como é empresa de consórcio, é gerida pelo Banco Central também. Então, ele fala que informa os meus dados para o Banco Central, para uma empresa de seguro, eles devem ter uma empresa de seguro, no caso de uma inadimplência, né, uma empresa seguradora que cubra a inadimplência. Ele fala de escritório de advocacia que entra com ação, então ele pode passar o meu dado, se eu tiver inadimplente, para um escritório de advocacia, que aí vem nessa base legal que você estava trazendo. Isso. E ele está citando, comunicação de dados para instituição financeira para emissão de boleto. Então ele tem que passar meu nome, meu endereço para um banco emitir o boleto, que é a cobrança que eu pago. Ele fala do envio da gráfica para fazer etiqueta de correspondência, né, da prestação de contas que eles fazem, enfim. E aí ele vai citando quais são os pontos. Mas não é uma consulta de se eu estou de acordo com o uso desses dados. Ele simplesmente indica que eles reconhecem a lei e que me informam de que maneira eles usam os dados. Você entende que isso é uma forma correta, segura, ou a gente precisa dessa
expressa declaração, né, confirmação do cliente para que eu esteja, de fato, adequado à lei. Eu estou pensando numa forma de sugerir aqui, de alguma maneira, ao empresário que tem uma base de clientes, de que maneira ele pode tratar isso. Isso, ótima pergunta, Márcio. De fato, esses exemplos que você deu em relação ao que ele faz com o dado, no caso específico que a gente está conversando, são bases mesmo que não precisariam do consentimento. Então, você está num consórcio. Para que você possa, para receber o boleto, ele precisa passar seus dados para a gráfica. Então, entraria aí numa questão de obrigação legal, obrigação, execução de contrato, porque está lá a obrigação dele te mandar o boleto, enfim, as questões regulatórias que ele precisa informar ao Banco Central. Então, esse rol de informações que ele te passou, ele está te informando com base no princípio da finalidade, né? Como a gente tem falado, isso demonstra transparência, isso traz segurança para o cliente, que começa a entender o que de fato a empresa está fazendo com os dados dele, então traz aí esse processo, inclusive, de confiabilidade entre as partes. Então, esses exemplos que você deu, eles estariam cobertos por alguma das bases legais. Agora, se ele, além dessas hipóteses que você falou, ele te falasse assim, eu também uso seus dados para te passar, te oferecer outros produtos aqui da minha empresa, outros consórcios. Então, você está num consórcio de veículo, mas eu posso te oferecer também um consórcio de residência, de casa, um consórcio de viagem, e aí vai. Esse dado... essa possibilidade dele te ofertar esse tipo de novos serviços não está em nenhuma dessas bases legais de exceção, então, para essa, você tem obrigatoriamente que consentir. Então, ele pode até te informar que você não precisa do consentimento, como, por exemplo, né, a gente falando aqui do Sebrae. O Sebrae tem uma base que ele não precisa do consentimento. Por quê? Porque ele presta serviços, ele tem que prestar contas aos órgãos de controle, ele presta contas ao Ministério da Economia, enfim, a gente tem uma série de obrigações legais para cumprir, que por isso a gente deve informar os dados, por exemplo, dos nossos clientes e tudo mais. Então, agora, nesse caso que você deu o exemplo, se ele quiser te oferecer novos produtos, aí sim ele precisa do consentimento. Então, se nesse rol de informações que ele já te passou, tem uma informação dessa, sem o consentimento, ele está infringindo a lei. Tá? Então, a gente pode separar, daí a importância da gente mapear os dados que a gente tem do nosso cliente, identificar o que é base legal, assim, o que não precisaria do consentimento e o que precisa do consentimento, como, por exemplo, oferta de produtos e serviços que não estão atrelados ao meu contrato original. Esse exemplo que você deu do aniversário é perfeito, esse exemplo das promoções, de cupons de desconto, enfim. Esses são exemplos onde a gente precisaria do consentimento. Agora, claro, o que as empresas muitas vezes fazem? Elas dão o que a gente chama da cenourinha, né? Elas dão algum tipo de vantagem. Se você concordar em receber promoções, eu vou te dar um cupom de desconto. Enfim, as empresas têm também trabalhado muito com esse formato. Então, aí vai depender muito da estratégia comercial da empresa, como que a empresa vai tentar atrair os seus clientes para essa completa adequação. Perfeito, perfeito. O tempo voa, a gente já está quase completando aí 1 hora da nossa conversa, e aí tem outros pontos que eu queria ainda aproveitar esses minutos finais para a gente poder conversar. Quando a gente se depara em relação a todos esses pontos, o que você tem como orientação ou como recomendação para que o empresário que ainda não começou a fazer a implantação de um processo de adequação na atividade da empresa dele, o que você recomenda que deveriam ser esses primeiros passos? Nesse momento, o que é importante para ele começar a partir desse momento aqui, conhecendo a implicação da lei, conhecendo com mais detalhes a lei? Ótimo, Márcio. Esse é o ponto mesmo que muita gente deve se perguntar, né? E agora, né? Com base em tanta informação, por onde eu começo?
Então, a gente tem algumas dicas, sim, de como você deve começar essa análise. Eu ia pedir para o Matheus voltar novamente o slide, Matheus, para a gente mostrar um pouquinho algumas dicas de o que a gente precisa fazer para começar esse processo de adequação. Bom, um primeiro passo que a gente recomenda é uma conversa com seus funcionários. A gente precisa que os funcionários entendam o que é a lei geral, entendam quais são as condições que a gente conversou, falar sobre as finalidades, fazer o mapeamento desses dados. Então, pedir que a sua equipe que trabalha junto na sua empresa estude um pouquinho o tema. A gente tem diversos canais disponíveis na internet. Claro que tem muita coisa boa, tem muita coisa que também não é tão boa, mas, enfim, a gente tem muitos canais disponíveis que podem ajudar vocês de forma gratuita. O próprio Sebrae também tem algumas... tem oferecido produtos e informações ao seu cliente para ajudá-los nesse processo de adequação. Então, a primeira coisa seria isso: conversar com seus funcionários, explicar para eles da importância e da compreensão dessa lei por todos que trabalham na sua empresa. O segundo passo é registrar as atividades. Então, fazer aquele mapeamento que a gente falou já no decorrer da nossa conversa aqui. Pegar tudo que você tem, levantar as informações do que você tem do seu cliente, para, a partir daí, começar a definir as finalidades. Sempre registrando, é importante que a gente tenha o registro dessas informações nos nossos controles, para qualquer questionamento da autoridade nacional, a gente demonstrar que medidas foram tomadas, que procedimentos estão sendo feitos na empresa para essa adequação. Fazer o levantamento dos dados, tanto de funcionários quanto de clientes, e fazer a classificação do dado, né? Então, a partir do levantamento, eu primeiro faço o levantamento do dado, depois eu vejo se ele é um dado pessoal ou dado sensível, depois eu defino as finalidades, né? Então, são tarefas, atividades que vocês devem ir fazendo e elas vão se complementando até a conclusão desse processo. Depois que eu defino a finalidade, é importante que eu faça o descarte dos dados que não têm finalidade específica ou base legal. Eu preciso mesmo do dado do CPF no meu negócio? Se eu não precisar, pessoal, não vamos coletar esse dado, tá? É muito importante que a gente tenha essa compreensão e identifique o que de fato é necessário ser feito para manter a execução daquele meu serviço, daquela minha atividade. E, por fim, a gente também recomenda, depois de feito esse mapeamento, que vocês também definam um canal, estabeleçam um canal de acesso ao cliente, para que ele possa saber informações sobre aqueles seus dados. Um canal exclusivo, como, por exemplo, um e-mail ou um telefone, porque tem um prazo onde você deve responder as informações para os seus clientes, que é um prazo que está previsto na lei, de 15 dias, para que, assim, ela possa concluir aquela demanda, aquela requisição do titular. Então, a gente tem que ter um canal disponível para que o titular possa nos perguntar sobre esses dados, tá? Então, são algumas dicas que a gente passa para vocês, para que vocês possam começar esse trabalho. Tem muita coisa, como eu falei, muita informação, mas aqui a gente tentou, a gente sabe do tempo do pequeno empresário, a gente sabe da dificuldade do pequeno negócio, a gente conhece bem a realidade de vocês, e por conta disso a gente buscou trazer uma informação o mais enxuta possível e com as condições mínimas necessárias para que vocês possam iniciar esse processo de adequação, tá? Então, é isso, Márcio, em relação a esse ponto dos próximos passos, né? Então, a gente disponibiliza aí essa sugestão de encaminhamento para que as empresas possam começar esse trabalho. Perfeito. E a gente ainda vai ter desdobramentos de tudo isso, né? A própria questão do Sebrae desenvolvendo material de orientação específico para auxiliar o pequeno empresário na construção dessa base que é necessária. A gente inclusive, ensina e recomenda, e a teoria do marketing ensina que você deve conhecer o seu cliente para poder
prestar um serviço, né, de acordo com a necessidade, com as características dele, mas aí é importante você saber distinguir o que é necessário do conjunto de informações que se tem a respeito de uma pessoa, que é a questão da finalidade, do que é necessário para você desenvolver a sua atividade. E a gente vai realizar ainda, até para que outras pessoas que não estiveram aqui possam participar, lembrando que esse evento vai estar disponível também no YouTube para consulta, para quem não está ao vivo aqui conosco, mas enfim, vai estar também disponível no YouTube nas nossas redes. E aí, para terminar, eu queria só que você exemplificasse para a gente ou ilustrasse para a gente em relação a esse período agora. Estou me adaptando, estou me adequando, eu corro algum risco em relação à lei? Assim, eu posso sofrer algum tipo de punição até que eu me adeque nesse período agora de ajuste? Ótimo, Márcio. Matheus, você pode voltar, por favor? Então, quando a gente fala de risco, ainda não está 100% adequado à lei, nesse momento, o risco é muito pequeno em relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Porque, como eu falei no início, as penalidades, elas só vão ser aplicadas a partir de agosto de 2021, essa autoridade ainda está em fase de organização, de início desses trabalhos, então eles deram um tempo para que as empresas também pudessem se adequar com tranquilidade. Agora, a nossa maior preocupação que a gente enxerga, Márcio, nesse momento que a gente está passando, nesse início de processo, são as ações individuais de clientes. Esse é um ponto de atenção, é um sinal amarelo. Quanto mais rápido, né, quanto antes as empresas concluírem os seus processos de adequação, mais seguras elas estarão em relação a esse tipo de ação individual. A lei entrou em vigor no dia 18 de setembro, 2-3 dias depois, já começaram algumas ações judiciais de clientes, enfim, de pessoas físicas, questionando comportamentos das empresas. Recentemente, na semana passada, nós já tivemos uma condenação, inclusive, de uma empresa em R$10 mil pelo repasse indevido dos dados do cliente para terceiros. Foi uma notícia, inclusive, que foi bastante divulgada nas mídias, nas redes sociais, porque esse é o ponto de sinal amarelo, essa é a nossa preocupação em relação aos nossos clientes, né? Quanto mais a gente tiver transparência, mais a gente tiver informações a dar para o cliente e mais documentos a gente tiver nos resguardando sobre esse processo, mais chances a gente tem de uma vitória perante ações judiciais que eventualmente sejam ajuizadas contra as empresas. Tá? Então, a nossa recomendação, até como, né, um aspecto também mais jurídico desse processo, é que as empresas tomem cuidado com as ações individuais dos seus clientes. Tá? Então, esse eu diria que é o sinal amarelo, o sinal, essa questão da autoridade nacional, como eu falei, é um pouco mais para frente, mas é importante também a gente lembrar, Márcio, que a gente está falando de multas bem elevadas, né? A autoridade, ela vem com essa intenção, as multas, elas vão variar de 2% do faturamento da empresa até R$50 milhões por infração. Então, a gente já vê que as grandes empresas têm sofrido multas bastante elevadas, como eu dei o exemplo do Facebook, do Google. Então, é importante mesmo que a gente tome esse cuidado, a gente passe a considerar isso no nosso dia a dia e, enfim, façamos essa adequação o quanto antes. Perfeito, perfeito. Talvez para quem está nos acompanhando ocorra essa análise de, puxa vida, e agora vem mais essa, além de tudo que a gente está passando, mais um fator que é urgente, né? Que é uma coisa extremamente importante, porque trata-se de uma lei, da minha adequação a essa lei, mas, por outro lado, a gente precisa também considerar que, quando eu sou empresário, eu tenho talvez esse problema nesse momento, mas eu também sou cliente, né? Então, qual é o cuidado que você quer que tenham com as suas informações?
Então, isso vale para a gente como cliente, porque a gente é cliente e é empresário, empreendedor, enfim. Então, vale pensar nisso também, assim, como é que você gostaria que a informação a respeito dos seus dados pessoais seja tratada e com que tipo de responsabilidade. Eu lembro que há muitos anos atrás eu morava em outro estado e eu tinha um contrato assim, eu tinha um serviço como operadora de telefonia e o meu nome, quando eu contratei, eu não sei se a pessoa que me atendeu por telefone ouviu errado, e aí fizeram a grafia do meu sobrenome errado. Então, eu não me importei com aquilo, para mim não era nenhum problema, era no último sobrenome. E aí eu comecei a receber catálogo de produto, lançamento imobiliário, com aquele nome errado. Então, para mim, ficou evidente que aquela empresa de telefonia, nesse estado onde eu morei, ela repassou ou vendeu a base de dados dela para algum cliente vender produto. Ou seja, para mim ficou evidente que aquela empresa fez um uso, né, isso não existia, né, essa lei não existia, mas é uma forma de evitar, ou pelo menos de ter o consentimento de, se a empresa faz isso, eu tenho que saber e preciso concordar para receber, né, para receber promoções. A gente vê muito isso quando consome produtos pela internet, você aceita receber promoções dos nossos parceiros, não é isso? A gente vê isso também. Então, enfim, é um tipo de cuidado que vale para nós como cidadãos, né, como clientes de muitas empresas, mas também para a gente como responsável por base de dados, informações pessoais de pessoas que são importantes para a gente porque são os clientes da nossa empresa. Então, é importante que a gente se aprofunde, conheça. Esse foi um primeiro momento para a gente discutir sobre isso. A gente vai desenvolver outros momentos, outros formatos, inclusive, de fazer conversas como essa. E aí eu quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, pelo carinho de você com o Sebrae Alagoas, com os empreendedores aqui do estado, com os gestores públicos que estão nos acompanhando e que eventualmente vão nos acompanhar quando essa conversa for também para nossas redes sociais. Larissa, em nome do Sebrae Alagoas, agradeço demais a sua presença, a sua gentileza aqui conosco. Obrigada, Márcio. Assim, é um prazer estar aqui com vocês, enfim, e é um tema que a gente sabe que o nosso pequeno negócio precisa da nossa ajuda e a gente está aqui, né, sempre à disposição para apoiar vocês aí sempre que necessário. Eu que agradeço o convite e me coloco aqui à disposição de vocês para outras dúvidas ou demandas que surgirem. Perfeito. Muito obrigado, Larissa. Agradeço também a vocês que acompanharam mais essa conversa aqui conosco, pelo Sebrae Alagoas, pelos nossos canais. Coloco também os nossos canais de atendimento à disposição. Vocês podem falar conosco pelo 0800 570 0800, também pelo nosso portal, que é o sebrae.com.br/alagoas, ou diretamente no portal nacional, que é o sebrae.com.br. Muito obrigado pela presença de vocês. Conheçam também a nossa Escola de Negócios, que tem uma programação de cursos avançados para você melhorar a sua capacidade de competir, conhecer novos temas relacionados, por exemplo, agora com a transformação digital, tem uma programação dedicada a isso. Todas as nossas agendas de cursos, de webinários como essa, de eventos, ficam também disponíveis na nossa loja virtual. Também acesse isso por meio do nosso portal. Agradeço a todos pela presença. Matheus, muito obrigado pelo apoio a todos. Um excelente final de dia. Muito obrigado, um abraço a todos.